Paz, meus queridos, bom dia. Que esse dia seja de uma presença imensurável de Deus na tua vida. Que Ele venha te trazer resposta, que Ele venha te trazer renovo, que Ele venha te trazer alegria nesse dia tão especial. Tenho certeza que Deus está te contemplando e para cada área da tua vida Ele está provendo. Sim, Ele está provendo. Ele está provendo algo novo, algo extraordinário. Se você está vivendo um momento difícil, saiba que no meio da provação, Deus tem um propósito. E é assim que nós vamos levando nossa vida, confiando no Deus Todo-Poderoso, nos seus planos, nos seus sonhos. Nada que nós fazemos, devemos fazer por conta própria. Colocar nas mãos do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês sobre a palavra de Jonas, que está no livro do próprio Jonas. E muitas vezes nós temos que entender que a história de Jonas não é apenas uma historinha infantil sobre um homem engolido por um peixe, mas é um livro, uma história com uma profunda lição sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, a importância da nossa obediência e a amplitude da misericórdia do Senhor com a vida de cada um de nós. Por isso hoje vamos meditar nessa palavra e vamos descobrir algumas lições relevantes que essa história tem para nós ainda hoje. Veja que nós podemos ver ali no livro de Jonas, no capítulo 1, onde fala: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, mas ele fugiu. Essa parte nos ensina a importância de nós obedecer prontamente ao chamado de Deus com as nossas vidas, mesmo quando nós não compreendemos completamente aquilo que nós devemos fazer. Saiba que a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente, começar a entender o que Deus está querendo falar, porque em seguida nós podemos ver aqui no verso 4 em diante: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam a mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Veja, às vezes a tempestade vem para chacoalhar as nossas vidas. Ali nós podemos perceber que Deus fez com que uma grande e violenta tempestade atingisse o barco que Jonas viajava. Os marinheiros ficaram tão apavorados, começaram a clamar cada um ao seu Deus e jogaram as cargas no mar para ver se aliviava o peso. Mas ali diz, no verso 5, que Jonas dormia profundamente.
Provavelmente ele estava bastante cansado, pois ele andou cerca de uns 50 quilômetros até Jope para embarcar nesse navio. Mas nós vemos no próximo versículo que o capitão vai lá, desperta Jonas, acorda Jonas para que ele comece a clamar ao seu Deus. E muitas vezes, meus irmãos, Deus permite que a provação chegue até as nossas vidas, que ela venha para nos despertar espiritualmente. Estamos adormecidos, estamos sem sequer ter uma comunhão com Deus, estamos acomodados. A inércia espiritual é um grande impedimento para que o propósito de Deus seja realizado, se cumpra em nossas vidas. Nós vemos aqui que o capitão diz: levante-se e clame ao seu Deus. E é isso que nós temos que fazer no momento de provação. Não podemos ficar acomodados, inertes, sem nos mexer, sem fazer alguma coisa como quem está dormindo. Saiba que muitas vezes a provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós desobedecemos os mandamentos de Deus e surge uma provação. E para nossa desobediência sempre há consequências. A fuga de Jonas trouxe ali uma tempestade que ameaçou todo aquele navio, todas aquelas pessoas que estavam naquela embarcação, inclusive a vida dele. A desobediência não afeta somente nossa vida, mas ela pode afetar a vida de tantas pessoas ao nosso redor. Eu e você, queridos, nós precisamos estar cientes das consequências das nossas escolhas. Nós escolhemos andar por caminhos tortos e muitas vezes achamos que isso não vai dar em nada. Nós escolhemos a mentira, a fofoca. Nós permitimos sair da nossa boca palavras torpes e achamos que isso é natural, que isso agrada a Deus. Quantas vezes na igreja até, em momentos, nós usamos a nossa boca e não é para edificação, mas para causar confusão entre os membros e líderes queridos. Isso não agrada a Deus. Isso é desobediência à palavra de Deus. E muitas vezes, neste momento, Deus permite que algo surja em nossa vida para que nós despertemos e para que a gente se dê conta que este não é o caminho. Mesmo que pareça absurdo ou diferente de tudo aquilo que nós pensamos, nós devemos ser obedientes ao chamado divino. Mas existem tantas e tantas pessoas que resistem ao chamado de Deus. Por um tempo também já resisti, talvez você também, mas isso já teve consequências. Mas Deus continua nos chamando, Ele continua apostando em nós e Ele nos chama para o serviço de anunciar a mensagem das boas novas a todos aqueles que necessitam ouvir essa palavra, se arrepender, ter uma exortação, um consolo, para que vidas sejam transformadas. A missão do servo de Deus é anunciar a sua palavra, para que o Espírito Santo convença o pecador do juízo e da justiça divina, capacitando-o a crer na salvação que há somente em Jesus. E veja, então finalmente quando ele foi engolido pelo peixe, ele se deu conta. E ele começou a orar.
Ali ele começou a orar. No ponto mais baixo da sua desobediência, Jonas orou do ventre do peixe. Isso nos lembra que mesmo nas situações aparentemente sem esperança, quando achamos que não tem mais saída, Deus ouve as nossas orações, estende a sua mão e a sua misericórdia. E após isso, Ele nos dá uma segunda chance e um novo chamado. Assim Ele fez com Jonas. Deus deu a Jonas uma segunda chance e um novo chamado para pregar a Nínive. Isso nos mostra como é linda a paciência de Deus, a sua disposição de nos dar oportunidades de nos arrepender, de voltar atrás, de ouvir a sua voz e de restauração em nossas vidas. Veja que quando nos arrependemos, algo extraordinário acontece. Assim foi com Jonas, com as pessoas de Nínive. A pregação de Jonas levou os habitantes de Nínive a se arrependerem dos seus maus caminhos. Isso mostra um poder transformador que há no Evangelho. Um Evangelho que liberta, que restaura, que cura, que transforma. E como o arrependimento pode mudar o destino de toda uma nação. E nós vemos ali a reação de Jonas. A reação de Jonas diante daquele povo que se arrependeu, que foi salvo, revela o seu coração endurecido. Ele ainda estava, como nós falamos, cabeçudo. E isso nos adverte contra o orgulho espiritual. Nós vemos pessoas sendo transformadas, nós vemos pessoas se arrependendo, nós vemos pessoas sendo salvas e muitas vezes, mesmo assim, nós não queremos atender plenamente o chamado de Deus. Muitas vezes ainda murmuramos com Deus, colocamos empecilhos diante daquilo que Deus nos ordena. Mas nós temos que nos lembrar que Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele sabe o ontem, o hoje, o eternamente. E também nos lembrar da grandeza da sua misericórdia. Porque Ele estende o seu perdão, Ele estende a sua mão até contra aqueles que são inimigos. A intenção de Deus é salvar a todos. E isso nós precisamos aprender com o nosso Deus, a fazer as coisas do jeito de Deus. E aqui nós folheando e vendo, lendo todo o capítulo de Jonas, isso nos lembra que a obediência a Deus é crucial. E a misericórdia de Deus é incompreensível em sua abrangência. Nós devemos responder prontamente ao chamado de Deus, confiar na sua direção e compartilhar a mensagem da salvação com um coração humilde, do jeito como Deus quer e não do jeito como nós queremos. Precisamos orar, pedir que o Espírito Santo nos revista com poder e autoridade e nos faça sensíveis a ouvir a voz de Deus para que Deus nos ordene de que maneira Ele quer que nós anunciamos, de que maneira nós anunciamos as boas novas da salvação. Assim como Deus deu a Jonas uma segunda chance, Ele nos dá oportunidades para corrigir nossos erros, o nosso curso, os nossos caminhos tortos e experimentar sua graça transformadora. E hoje eu oro a Deus, eu peço que realmente
essa história de Jonas nos inspire a ser obedientes, a abraçar a misericórdia de Deus em nossas próprias jornadas, na nossa caminhada cristã, no nosso ministério. Mesmo que pessoas que nunca leram a Bíblia, certamente já ouviram falar da história de Jonas em algum momento e sabem alguma coisa a respeito desse profeta, nem que seja sobre ele e a baleia. E assim como Jonas, de alguma maneira também nós muitas vezes já tentamos fugir dos propósitos e das ordens de Deus para cumprir nossa missão. Muitas vezes achamos que nós sabemos fazer melhor, mas o que Deus nos diz nessa manhã: não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Não tente passar todas as provações que Jonas passou por querer desobedecer a Deus. O chamado de Deus pode causar temor, desconforto, para aqueles que fixam seu olhar apenas nos desafios, nos obstáculos que talvez vão ter que enfrentar ao longo da caminhada cristã para que o seu chamado seja cumprido. Mas nós temos que ver e analisar e entender aqui com essa história que a vida de Jonas ensina aos servos de Deus que não se deve fugir ao chamado do Senhor. Qualquer que sejam os motivos que insistem em nos paralisar, em nos desencorajar, em nos motivar, devemos colocar nossa confiança no Senhor. Saber que Ele jamais vai nos deixar sós, saber que em tudo Ele está presente. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da nossa natureza humana em fugir da responsabilidade que Deus nos deu. Só assim será possível entender que realmente é um privilégio maravilhoso servi-lo, pois Ele quer usar os seus filhos, a mim e a você, apesar de todas as nossas limitações. Nós sabemos que quem muda os corações é o Espírito Santo, mas Ele faz isso utilizando pessoas falhas, como eu e você, que abrem seu coração para recebê-lo ali dentro e agir de acordo com a vontade do Pai. Oremos nesse dia para que o Espírito Santo nos capacite a nós sermos obedientes, a nos posicionar, a sermos verdadeiros filhos de Deus, guiados pela sua vontade e motivados pelo seu grande amor. Que Ele nos ajude não apenas a ouvir a sua palavra, mas também a colocá-la em prática em todo o seu conteúdo, para que assim eu e você sejamos verdadeiras testemunhas do poder transformador de Deus. Queridos, a história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor. Foi um momento difícil, de luta, desafio, mas Deus o enviou a essa terra com essa missão, com esse chamado. E todos esses desafios resultaram na nossa salvação. Assim como foi com Jonas e também com Jesus, Deus tem um propósito ao nos permitir passar pelas provações, lutas, desafios. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das dificuldades que nós enfrentamos,
das adversidades do dia a dia, das tempestades com ondas gigantescas que surgem na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso ministério. Ele está no controle, sempre conduzindo todos os acontecimentos que nos cercam para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. Que possamos estar obedientes à palavra do Senhor e estarmos sensíveis a ouvir a sua voz quando Ele nos chama e entrega em nossas mãos um chamado que vem do céu. Deus te abençoe.